Olá a todos, bem-vindas e bem-vindos. Mais um resumo da aula de ontem. Vamos começar a ver por onde é que nós terminamos na última aula, portanto, na aula anterior. Nós tivemos a ver que bastava atender às necessidades particulares da criança para isso nos ajudar a prevenir comportamentos negativos da parte dela. E com o acrescento de, dessa maneira, estarmos a privilegiar o desenvolvimento da criança e não a sua submissão ou conformismo. De qualquer modo, ao adotar este estilo de educação, visando o desenvolvimento, podemos defrontar-nos com algumas complicações, problemas complicados. E vamos ver o que é que podemos, que soluções podemos, que respostas podemos dar a essas complicações. A primeira é, é que a educação que é dada em casa e o que a nós em casa encorajamos pode ser diferente daquela educação que ela recebe noutros meios, seja na creche, no jardim de infância, na escola, no clube, na biblioteca, etc. E essas educação que ela recebe noutros meios pode contrariar as aprendizagens feitas em casas. O exemplo típico é um estilo permissivo em casa e um estilo autoritário na escola. Depois, um dia, os pais são surpreendidos por serem chamados à escola ou ao clube. Porquê? Porque o seu filho respondeu a uma comunicação pouco respeitadora de um professor ou de um treinador e essa resposta foi dada de uma maneira que este não gostou e não apreciou. E há, portanto, este choque que não é fácil de resolver. Algumas possíveis respostas, soluções, sugestões que podemos dar primeiro que tudo, a família ensinar e mostrar como é que se comunica sem agressividade. Portanto, conseguir que a criança vá aprendendo a comunicar bem e sem necessidade de recorrer à agressividade, mesmo que seja em resposta a interações sentidas pela criança como sendo agressivas. Outras soluções, a família verificar quando houver este tipo de problema, quem parece ter razão. Mas, mesmo que a criança não tenha razão, e pode acontecer que não tenha, nós devemos validar sempre o que a criança sente. Aquilo que ela sente é sempre real, é sempre verdadeiro. E daí que nós devamos reconhecer esses sentimentos, mesmo que percebamos, e a criança não o está a perceber, mas mesmo que nós percebamos que não há muita razão para isso. Mas nós devemos validar e não menorizar. Depois, uma interrogação que é muito importante, que é perguntar se a relação é importante. Se a relação for importante, então há que decidir e pensar e decidir conjuntamente, isto tem que ser feito sempre com a criança, sobre como fazer para manter essa relação boa. E, portanto, a estratégia será uma. Nós queremos manter a relação e não a queremos deteriorar ainda mais. Se a resposta for não, não interessa, se a relação não interessa, então há que pensar e decidir conjuntamente, mais uma vez, sobre o que fazer, mas muito provavelmente, em muitas dessas situações, a resposta consiste em afastar-se. A criança afasta-se, deixa de ir ao clube, muda de escola, muda, vai a outra biblioteca, enfim, faz de forma a desligar-se. E é o que nós fazemos também como adultos. Esta recomendação serve para as crianças, como serve para os adultos. Quando nós estamos num conflito com alguém, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: esta relação é importante? Porque se for, então tenho que pensar numa estratégia que faça com que contribua para reparar a relação. Se a relação não interessar, então aí desligamos. E aí não vamos lutar, não vamos, por exemplo, dialogar com a pessoa que não nos interessa estabelecer uma relação com ela. Outros problemas. A educação que é dada em casa pode ser diferente daquela que é desejada pela sociedade. A sociedade em geral. Por exemplo, os objetivos de autonomia e de liberdade podem não ser finalidades que a sociedade queira ver alcançadas pelas crianças. A sociedade pode não querer crianças autónomas e livres, pode não querer futuros adultos autónomos e livres. E estamos a pensar, por exemplo, as ditaduras.
As pessoas que são autónomas e livres em ditaduras, há um nome que são os revoltados, os rebeldes. Um exemplo, Maria Teresa Horta, que faleceu há pouco tempo e que, antes de 25 de Abril, chegou a ser presa por essa rebeldia e chegou quase a ser assassinada na rua por um gangue de indivíduos por causa das suas posições de rebeldia face à sociedade ditatorial de então. Portanto, pode haver este problema. E aqui é um problema complicado, para o qual eu, de facto, não tenho grande resposta e que terá que ser pensada cuidadosamente no seio da família e discutido no seio da família e ver se o que é que se poderá fazer. Não tenho, de facto, respostas. Um terceiro problema complicado é quando somos nós, os pais, que queremos educar, pais ou educadores, outros educadores, professores, por exemplo, queremos educar para dois efeitos que são contrários. Por um lado, queremos que os nossos filhos obedeçam e sigam as normas sociais. Mas, por outro, queremos que eles se mantenham um espírito crítico e que sejam capazes de conseguir mudar determinadas realidades sociais que são fruto de normas sociais pouco sãs, possivelmente pouco sãs. Ora, isto é complicado, porque a fronteira entre o conformismo às normas sociais e a adaptação positiva a elas, adaptação positiva, isto é, eu adapto-me às normas sociais, mas sou capaz de mudar naquilo que eu puder, é uma linha muito ténue, esta fronteira, muito ténue. E, portanto, não é fácil conciliar estes dois aspectos. Por um lado, a criança seguir as normas sociais. Por outro, perante normas sociais que são injustas, são pouco sãs, etc., ela ser capaz de lhes fazer frente e de procurar mudá-las. Às vezes isto cria conflitos que não são fáceis de resolver. Em quarto lugar, nós temos de ter cuidado, isto agora é um problema de ordem diferente, temos de ter cuidado com o fascínio que é exercido sobre nós, pais, educadores, pela televisão, pelo computador e pelo telemóvel. Isto está por ordem crescente dos malefícios para as relações televisão, computador, telemóvel. É que se damos até mais atenção às tecnologias do que às crianças, se não olhamos para estas, há problemas, que os problemas são que elas não só não aprendem, nem treinam as competências sociais necessárias para a tal da adaptação positiva às normas sociais, como vão ficar estressadas, agitadas e mal comportadas. A falta de atenção nas crianças tem este efeito. Aliás, há um conjunto de experiências feitas há uns anos chamados Still Face Experiments, em que se pôs a mãe a interagir com o seu filho, pequenino, foi feito com várias idades, e a partir de uma certa altura a mãe faz uma cara sem expressão e não reage às tentativas de interação do filho. E o pequenito, a criança, rapidamente começa a ficar estressada e rapidamente começa a berrar, a chorar, completamente angustiada. E, portanto, vejam, isto é com a presença da pessoa e com a criança a ver a cara da pessoa. Agora, quando nós estamos a olhar para os telemóveis, nós nem estamos de cara de frente para as crianças. Temos de ter cuidado com isto e não nos deixarmos absorver para as tecnologias em detrimento da atenção de que as crianças tanto necessitam e que nós temos até pouco tempo disponível. Os pais que trabalham, os professores nas suas aulas estão poucas horas com os meninos e as meninas, portanto, é preciso conceder essa atenção que é mesmo muito necessária para as crianças. E pronto, chegamos ao fim. Este foi o último, o fim do capítulo do encorajar os esforços positivos. Iremos começar uma nova matéria da próxima vez. Agradeço a vossa atenção. Tenham um bom fim de semana, uma boa semana, com saúde, alegria, tudo a correr bem convosco e até para a semana com, mais uma vez, uma crónica da Lídia Jorge.